geração dividida, a família desintegrada. Mas Deus tem feito coisas novas nesses dias. Deus tem trazido cura no seio da família. Deus trazido reconciliação entre gerações. É um tempo da dispensação da bênção do Senhor. É um tempo de renovo de relacionamentos. É um tempo de transferência, de multiplicação, de uma unção que vem de pai para filho. Porque Deus é um Deus que trabalha através das gerações. E nessa noite nós falamos de legado. Nós falamos sim do passado, nós falamos da história, nós falamos da experiência, mas nós também falamos do futuro. Nós falamos de uma visão que Deus está plantando no coração de cada um de nós. Nós somos depósitos de um legado, mas nós também estamos gerando um legado. Um legado que vai tocar em muitas e muitas e muitas gerações. E aquilo que Deus está depositando na tua vida nesta noite vai abençoar os teus filhos, e vai abençoar os filhos dos teus filhos, e vai abençoar os filhos dos teus filhos dos teus filhos, e talvez vão tocar em gerações que você não vai ver. Que você possa abrir o teu coração nessa noite. Há uma cura celestial, há uma graça de Deus neste lugar, e é uma graça de reconciliação, é uma graça de unir elos que estavam quebrados, relacionamentos que estavam desgastados, e Deus tem curado famílias, e Deus tem curado relacionamentos intergeracionais. E nós te bendizemos, ó Pai, pela tua graça neste lugar, pela tua bondade, pelo teu amor. E nós sim, Senhor Deus, recebemos essa bênção que vem de Deus, a bênção que vem sobre famílias, a bênção que vem, Senhor Jesus, do coração de um pai para o coração de um filho. Queremos estar abertos para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Bendito é o nome do Senhor. Pode se assentar por um instante. Graças a Deus. Nós sonhamos com esse fim de semana há muitos meses atrás. Não me lembro exatamente se foi num ambiente de comunhão, uma conversa de presbitério, mas surgiu a ideia: e se nós chamássemos nossos pais, pastor Etevaldo, pastor José Carlos e Márcia, pastor Cristiano Dagmar, para ministrar a igreja sobre legado? Pareceu bem para todos nós que era uma ideia muito interessante, mas uma ideia distante. Uau, que desafio, né? Trazer os sexagenários, septuagenários, octogenários do outro lado do Brasil para passarem um fim de semana com a gente aqui. Mas Deus trabalhou a agenda, trabalhou os meios, a forma para que esse fim de semana acontecesse. Meu coração está em chamas por esse fim de semana e pelo depósito que Deus tem plantado nas nossas vidas aqui nessa noite. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Tenho certeza que Deus quer falar muito ao teu coração e tem algo especial da parte do Senhor. E o que eu orei agora há pouco é o que realmente está no meu coração, queridos. Quando a gente fala de legado, a gente pensa, puxa, é a história, né? É quem foram esses homens, quem foram essas mulheres em Deus, qual a história, a experiência, o depósito que eles têm para compartilhar. E isso é uma parte do que nós estamos fazendo aqui. Mas nós também estamos honrando aqueles que vieram antes de nós, amém?
Porque se eu estou aqui nessa noite, é porque eu sou fruto e resultado da escolha de outros que vieram antes de mim, da obediência de outros que vieram antes de mim, do sacrifício de outros que vieram antes de mim. E como é bom poder lembrar, e como é bom poder ver os passos daqueles que já estão caminhando há anos. E se eu tenho o privilégio hoje de estar com o Senhor, firme na fé, tendo o privilégio de pastorear uma igreja tão linda como essa, certamente porque teve uma carga, um depósito daqueles que investiram na minha vida, daqueles que ajudaram a moldar o meu caráter, que não foi fácil, dura tarefa, mas que foram depósitos de amor da vida de Deus, da palavra de Deus durante muitos e muitos anos. E mais do que isso, legado fala do futuro. Eu creio que uma igreja precisa, não uma igreja, a igreja, né? A igreja de Jesus precisa de uma visão de 100 anos para frente. Amém? 100 anos. Sabe, queridos, nós não somos a cauda do mundo, nós somos a cabeça do mundo. Nós viemos, Jesus nos colocou aqui para trazer o reino de Deus, para sermos soluções para problemas que o mundo não tem. E Deus nos chamou para ser um povo visionário. E nós precisamos entender as tendências, precisamos entender o que está acontecendo no mundo, a agenda mundial, e precisamos discernir a vontade do nosso Senhor, entendendo a história, mas entendendo a que horas nós estamos da noite, como é que está o relógio profético de Deus, para que a gente possa ter uma visão e preparar as próximas gerações para aquilo que está por vir. Então o legado não é só olhar para trás, o legado é olhar para frente, entender que eu recebi um legado, e como uma corrida de bastão, eu estou recebendo um bastão, porque alguém correu uma corrida antes de mim, eu vou correr a minha parcela, e depois eu vou entregar meu bastão para alguém, e essa pessoa vai dar continuidade a essa corrida. Isso é legado, e Deus vai trabalhando de geração em geração a sua vontade. Esse foi o plano original de Deus desde o começo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que vai falando de pais para filhos, e filhos dos filhos, e filhos dos filhos. Então queremos que o que está acontecendo nesse fim de semana está no centro do coração de Deus. A última profecia de Malaquias é uma profecia que fala da reconciliação geracional, fala da reconciliação do coração dos pais aos filhos, do coração dos filhos aos pais. Então cremos que isso está no centro da vontade de Deus. É uma profecia para os últimos dias, uma profecia para os nossos dias, de algo que Deus quer fazer de forma sobrenatural. Então, em parte, o que nós estamos recebendo aqui, sim, é uma história, uma experiência, mas eu creio que esse é um divisor de águas. Amém, igreja? É um divisor de águas profético, de uma graça e unção. Eu tenho sentido que algumas portas espirituais estão sendo abertas por causa desse fim de semana, por causa de uma bênção e um depósito do Senhor nesses dias. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância desse momento e a alegria que nós temos de estar recebendo essa porção aqui nessa noite. Além, claro, das coisas cômicas que nós estamos ouvindo e vendo, ainda mais vocês vendo a forma do pastor Etevaldo ministrando, você fala, puxa, o André ministrando ali na frente, jeitinho igual. Hoje vocês vão ver o meu pai, e o pai e a mãe da pastora Marília e da pastora Melissa, e vão entender um pouquinho os nossos jeitos pessoais de ser, de onde que vem a nossa escola, a nossa história. Então pode se divertir um pouquinho, depois vocês vêm contar pra gente o que vocês viram de semelhanças aí. Então eu queria chamar aqui com muita satisfação meu pai e minha mãe, pastor José Carlos, pastor Márcio. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Prazer tê-los aqui. Faz quantos anos, pai, que você não pegava avião antes de vir para cá? Faz um tempinho já, né? Meu pai deu um susto na gente algum tempo atrás. Foi uma embolia, né? Uma tromboembolia, e havia uma recomendação médica que ele não pegasse avião, né? Mas logo no primeiro momento que a gente fez esse convite, ele prontamente aceitou, né? Apesar dos limites das dificuldades físicas. E eu estou muito feliz, estou me sentindo mimado aqui.
por ter papai e mamãe comigo esse fim de semana. Glória a Deus. Você pode levantar a tua mão para a gente orar e abençoar a vida deles nessa noite? Que privilégio, Pai amado, Deus bendito. Como é bom poder estar em família. Como é bom desfrutar da intimidade da casa. Como é bom poder falar das coisas e dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Como é bom poder receber o depósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Faz tudo segundo lhe apraz. Que a tua unção, a tua graça esteja sobre a vida do meu pai e da minha mãe, para repartirem tudo aquilo que o Senhor tem falado no coração dele nesses dias, e da sua história e da sua experiência, que tanto me abençoou e certamente abençoará todos que estão aqui. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Nós vamos dividir, vou fazer uma parte, depois a Márcia outra parte. É uma alegria estarmos aqui nessa noite. Já é noite, né? Estar aqui com o Cristiano, Dagmar, o pastor Etevaldo, que eu não conhecia. Tive o prazer de conhecê-lo ontem à noite. É uma alegria enorme. Também porque eu tive, na verdade, 2 embolias pulmonar. E as 2 foram com viagem de avião, que eles chamam de síndrome de classe econômica. Ele fica muito tempo encolhidinho lá. Normalmente não se divulga muito isso porque não é bom, né? Para as empresas aéreas, para turismo, essas coisas todas. Mas uma foi, eu acho que 2014, 2015, não sou muito bom para data, e outra foi no dia 18 de novembro do ano passado, 2021, e estava assim resistente, né, em voltar a viajar de avião, mas conversando com a minha médica, estou tomando anticoagulante, então nós sobrevivemos a essa pandemia, né? Já foi uma graça ter sobrevivido, e certamente o Senhor vai nos dar alguns bons anos, como o pastor Etevaldo disse ontem, né? Eu creio que isso não é só para ele, para nós também, né? Amém. Eu assim meditei o que poderia estar falando, e realmente é um pouco difícil, porque quando a gente vai falar de algo que nós estamos transferindo, né, e legado significa algo que a gente está transmitindo, a gente precisa tomar assim um certo cuidado para não tirar a glória de Deus em tudo que é feito nas nossas vidas. Então é uma missão um pouquinho complicada, né? E a palavra de Deus diz que nós somos servos inúteis, né? O próprio Jesus disse isso. Então, realmente, que Deus dê graça, contar algumas experiências, a principal, uma das principais pelo menos, depois a Márcia vai exemplificar algum caso, né? Mas antes, eu queria ler mais um verso no Salmo 78. O pastor André leu, acho que o Salmo 145, né? Que fala sobre legado. Existe muito na palavra de Deus textos que falam sobre legados. No Salmo 78 diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora o verso 3, o verso 4 que falam sobre legado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Aleluia! Então os feitos poderosos do Senhor vão
ser relatados à nossa descendência. Então, um aspecto importante é a gente iniciar. Eu, antes de ser pastor, sou professor. Aliás, estive várias vezes dando palestra aqui na UX. Então, o professor tem a mania de querer ser didático, explicar, e acaba falando um pouco demais. Mas faz parte da nossa profissão também, né? Então, é muito bom a gente experimentar de início a diferença entre legado e herança, né? São duas palavras que parecem sinônimas, mas elas têm significado diferente. A herança, ela tem um significado quase sempre material, né? São bens, são títulos, ações, coisas que nós podemos deixar para alguém, né? Para herdeiros. Mas também a herança tem papéis que podem ser dívidas, né? Tem pessoas que deixam dívidas como herança. Agora, o legado, ele tem uma conotação mais de coisas imateriais, intangíveis, né? Diferente da herança. O legado se refere a transmitir alguma coisa para quem vai nos suceder. Muitas vezes a gente fala em pais no sentido biológico, mas pode ser pai no sentido espiritual, né? Então, não significa que legado, como já foi dito aqui, é algo dos mais velhos apenas, mas todos nós podemos e devemos estar gerando algo, né? Então, normalmente, no sentido geral, pode ser cultura, pode ser experiência, sabedoria. No nosso caso aqui, nós vamos estar falando de sabedoria divina. Essa é a nossa intenção de falar em legados, mas pode ser em áreas culturais, em outras áreas, né? Então, como nós lemos esse salmo, é um chamado de Deus para gerações, né? Nós vamos transmitindo para outros, assim como nós recebemos de alguém. Esse é o propósito de Deus. Então, a ideia do legado é preparar realmente os nossos filhos. Eu repito, filhos no sentido biológico, de sangue, mas filhos também no sentido espiritual. Isso é muito importante. Eu sei que existe jovens aqui que já são pais, mães espirituais, que já estão legando. Isso me reporta o meu primeiro encontro que eu tive com Jesus. Curiosamente, fez 50 anos ano passado. Foi em 1971. Eu morava numa cidade que eu moro hoje, em Jundiaí, mas naquela época eu estava já indo para São Paulo, ter a oportunidade de ter mais futuro. Jundiaí hoje é uma cidade relevante, mas na época não era. E eu estava voltando no dia do casamento da minha irmã, em Jundiaí. Eu voltava para São Paulo, morava numa pensão, e eu estava assim, uma noite fria, né? Era 2 de julho, foi esse, onde você está aí? Foi 2 de julho? 1º de julho. Então, o casamento da minha irmã, e eu estava passando por uma rua, assim, no centro de São Paulo, chama Rua Direita, que tem referência a Atos dos Apóstolos, né? Uma rua direita, né? E nessa rua, é interessante que depois, mais para frente, foi inclusive trabalhar nessa rua. Tem um localzinho assim no cruzamento com uma outra rua, e tem um larguinho muito pequeno, assim, que eles deram o nome de Largo da Misericórdia. Isso eu percebi recentemente, que eu fui olhar esse local, ficou muito marcado para mim. Eu fui olhar e estava escrito Largo da Misericórdia. É o largo mais estreito que eu vi na minha vida até hoje, porque dá assim o tamanho de uma rua, a largura de uma rua, né, no cruzamento, chamaram de Largo da Misericórdia. E eu entendi que para mim já foi uma mensagem dos céus, né, porque a misericórdia de Deus se manifestou naquele dia para mim, ou naquela noite fria, uma noite gelada, não como as que vocês têm aqui em Caxias, mas para nós estava bem gelada. E eu olhei
aquele grupinho, eles estavam terminando um cântico. Aí veio uma moça, eu não acredito que ela não tinha 18 anos, e ela começou a trazer uma palavra. Ela falava sobre a ressurreição de Lázaro, e eu olhei para aqueles jovens, e a minha ideia de quem morava aí em interior, naquela época, ser cristão, ser crente, era o nome que se dava, era para pessoas muito simples, para pessoas pobres, pessoas que não tinham nada. E eu tinha essa mentalidade. E quando eu olhei aqueles jovens, assim, bonitos, tocando, cantando e louvando a Deus, e quando eu vi aquela moça falar com sabedoria, com graça, como eu disse, uma moça muito bonita, eu fiquei impactado. A primeira coisa que me impactou é como aqueles jovens poderiam crer nessas coisas, né? Porque eu não criei nada disso, e não só crer, como estar se expondo publicamente para divulgar aquilo. E o que me cativou nela foi, em primeiro lugar, a paixão que ela tinha daquele que ela falava, que era Jesus. Ela falava com uma paixão que mexeu com a minha vida. Se existe uma pessoa assim, eu quero conhecer. Isso foi um legado. O segundo legado que ela me passou foi naquela noite fria, como ela olhava para nós, assim, com amor. E eu percebi que era um amor extravagante, um amor diferente. E esses dois fatos, assim, marcaram muito minha vida. E nós, um tempo que nós tivemos à frente de uma comunidade cristã, nós colocávamos como a nossa missão estar apaixonados por Jesus e amar uns aos outros extravagantemente. Veja, isso foi repercutir na minha vida. Nós tivemos oportunidade nos Estados Unidos, moramos 2 anos lá, de frequentar uma igreja em Kansas City, em que eles falavam muito disso, estar apaixonados por Jesus e amar uns aos outros extravagantemente. Então, alguém muito jovem, mas cheia do Espírito Santo, iniciou esse processo na minha vida. E isso é o que a gente tenta fazer. Esse é o nosso propósito. A palavra de Deus diz que o mistério de Deus é Cristo, em quem está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. O mistério de Deus é Cristo. Esse mistério esteve oculto, como o apóstolo Paulo diz, por séculos e séculos. E para nós foi revelado. Aleluia. Ele não é mais mistério para a gente, né? E dentro de Cristo está escondido, parece que está assim à disposição, mas nós temos que garimpar e pegar de dentro dele todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, da ciência, né? Está em Cristo. Então, quando nós pensamos em transferir alguma coisa, nós pensamos que há um tesouro, como o Arnaldo falou, um depósito, algo muito grande para todos nós. E nós tomamos parte disso, e o nosso prazer é estar transferindo isso um para o outro. Isso é legado nas nossas vidas. Então pode ser que exista aqui jovens, adolescentes, que já têm legados, que já estão passando esse estoque de espiritualidade, vamos assim dizer, né? No mundo dos negócios, a gente chama capital intelectual, que é o estoque de conhecimento que se tem.
né? Por exemplo, uma empresa tem um estoque intelectual, ela conhece o mercado, ela tem os seus especialistas, recursos humanos, e tudo isso vai formando um capital intelectual. Agora, quando nós estamos na área ministerial, na área espiritual, nós estamos falando de um capital espiritual, um estoque que nós temos, e temos o privilégio de poder transferir um para os outros isso é muito bom. E ainda eu gostaria, antes de citar o ponto básico, dar 2 exemplos na Bíblia de legado geracional. Vamos dizer, é o pior exemplo que tem, né? O anti-exemplo, e outro, o melhor exemplo que nós temos, né? Melhor exemplo, Silvano falou, que é o caso de Abraão, né? Conhecido, ele seria pai de muitas gerações. Mas o pior exemplo, nós não vamos ler, mas está em 2 Reis, capítulo 20, que é o caso do rei Ezequias, que é um caso bastante conhecido, né? Que o profeta Isaías anunciou para ele que ele ia morrer, e ele se arrependeu amargamente dos erros que ele tinha cometido e pediu perdão a Deus. E antes que Isaías saísse do palácio dele, Deus manda voltar e diz para ele: você vai viver ainda 15 anos, eu vou te dar 15 anos. Ezequias foi um rei, um dos reis mais avivados de Israel. Grandes maravilhas aconteceram no reinado de Ezequias. E ele fez tudo conforme a vontade de Deus. Ele tirou os ídolos de Israel e levou o povo a adorar a Deus no templo sagrado. E por isso Deus concedeu, apesar dele ter errado, esse privilégio dele viver mais 15 anos, e foi curado, uma cura maravilhosa. E nisso vieram pessoas, uma comissão da Babilônia, um grupo enviados pelo rei da Babilônia, e Ezequias expõe tudo que ele tem. Ele mostra toda a sua fortuna, todas as suas armas, todos os depósitos que ele tinha. E isso certamente irritou muito a Deus, porque em momento algum ele falou de Deus, do provedor de tudo aquilo, daquele que havia acrescentado a vida para ele. E Isaías vai até ele e disse que a geração dele seria, vamos usar um termo que a Bíblia não usa, mas amaldiçoada em função daquilo que ele tinha feito. E qual foi a resposta de Ezequias? Que bom que não vai acontecer comigo, vai acontecer com a minha geração. Que se é meu filho, meus filhos, netos, que se dane. É mais ou menos isso que ele quis dizer. E isso fez com que ele tivesse um filho que se chamou Manassés, que foi considerado o mais endemoniado de todos os reis de Israel, o pior de todos. Ele fez coisas assim terríveis, ao ponto de sacrificar 2 filhos para Baal. Ele colocou os ídolos dentro do templo de Salomão. Ele fez tantas abominações, esse Manassés. E realmente foi em Manassés que Deus determinou que Israel iria para o exílio. Israel, e no caso Judá, principalmente, no caso Jerusalém. A partir dessa geração, na 3ª geração, iria acontecer essa desgraça para Israel. Então a gente observa o que é um legado que não está dentro dos propósitos de Deus. Que tragédia traz. Então o legado, ele pode ser no ponto positivo e negativo. Nós sabemos que, infelizmente, existem gerações que recebem um legado
em que vai trazer tragédias no futuro. Agora, o exemplo fundamental para a gente é o exemplo de Abraão. Existem vários servos de Deus no passado que propiciaram legados que até hoje nós nos beneficiamos dele, né? A gente tem o caso de Abraão, Moisés, Josué, Davi e assim por diante. Mas o caso de Abraão, a palavra de Deus diz que nós seríamos abençoados, né? Todas as gerações seriam abençoadas em Abraão. Então significa que isso foi uma profecia para ele, uma bênção que ele recebeu, mas que poderia não ter acontecido. Mas ele fez uma aliança com Deus, e essa aliança ele foi passando, ele foi transmitindo esse legado para as gerações seguintes, né? Então nós sabemos a geração de Isaac, Jacó, depois a geração de Judá, depois de Pérez. Nós podemos ver em Mateus capítulo 1 essa sequência geracional. Agora é interessante que se não houvesse essa fidelidade, né, daquele que nós chamamos do pai da fé, né, de Abraão, Jesus poderia não ter manifestado em carne, ou pelo menos da forma que aconteceu. Deus faria de outra maneira, claro, mas foi por causa da fidelidade de Abraão. Então nós podemos hoje chamar Jesus de hebreu, né, que é de Abraão. Nós podemos chamar de Jesus de judeu, que vem de Judá. Nós podemos chamar Jesus de israelita, que vem de Jacó. Veja que interessante, né, nós pensarmos que um homem foi fiel a Deus, chamado amigo de Deus, né, que privilégio de Abraão. E isso nos alcançou, as nossas gerações, em Jesus Cristo. Ela veio através de Jesus Cristo. Mas como é bom a gente saber que nós somos salvos, a salvação vem de um judeu. Esse judeu tem geração anterior, tem ancestral, e vem de Abraão. Isso é muito bom a gente saber que essa bênção de Abraão, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades de Israel, nós observamos, né, com alegria que nós somos abençoados em Abraão, somos filhos de Abraão, como está escrito em Romanos 4. Então é algo assim que certamente Deus quer que aconteça com todos nós. Hoje nós temos uma aliança também, uma aliança de sangue para ser anunciada. Sendo fiel a ela, nós vamos estar transmitindo algo mais relevante das nossas vidas, né? Às vezes eu fico pensando, quantos casos nós tivemos nessa pandemia, principalmente, de pessoas muito famosas. Agora recentemente o Jô Soares, né? Dos melhores artistas que a gente já viu até hoje. Mas e agora? Aonde ele está? O que ele recebeu da geração anterior dele? Ou de alguma geração, ou de algum pai? Não sei, pode ser que ele esteja com o Senhor, nós não sabemos isso, né? Só Deus pode julgar. Mas quantos desses artistas nós vimos, pessoas conhecidas, que são honradas, né, naqueles programas e ficam repetindo constantemente, e nós sabemos, e do que valeu tudo isso? São estrelas que vão ficar aí marcadas, né, para a história, mas se não houve esse capital espiritual, esse legado transmitido por alguém. Jô Soares pode ser até, ele entrevistou muitas pessoas, muitos cristãos, pode até ser que tenha acontecido algo, uma conversão nesse período. Deus é quem sabe, nós não somos
não somos nós que conhecemos, né? Mas eu quero entrar agora num ponto específico que tem marcado muito as nossas vidas, e quando eu falo de ministério, primeira coisa, ministério significa serviço. Nós estamos servindo, né? Às vezes é um nome bonito, mas significa serviço, significa trabalhar para alguém, e nós trabalhamos para Deus, e tudo que eu vou falar, nós fizemos como casal, como uma só carne. Toda a nossa atividade ministerial foi sempre em casal. Nós nunca tomamos uma decisão, e nós tivemos assim várias mudanças nas nossas vidas, sem que fosse numa plenitude de concordância. E depois a Márcia vai comentar um pouquinho com vocês, até o momento que nós saímos, nós começamos na Igreja Católica, até o momento que nós saímos, na mesma semana, Deus falou com nós dois, em sonhos, uma coisa assim tremenda. Então, o que a gente vai relatar um pouquinho aqui, um dos fatos que eu acho que marcou muito a nossa trajetória, tem marcado, é sobre reconciliação. Ser ministro da reconciliação. Isso é realmente uma proposta de Deus para todos nós. Todos nós devemos ser ministro da reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, 18, né? Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mas parece que isso falou muito forte nas nossas vidas. Eu creio que a palavra de Deus, ela nos encaminha para várias situações interessantes, ser missionário, ser evangelista, e trabalhar assim em diversos ministérios, com diversos dons, mas parece que tem algo que Deus toca mais profundamente, e é isso que vocês vão fazer. Então, se fosse definir reconciliação, eu definia mais ou menos isso: transformar inimigos em amigos. Reconciliar significa isso, transformar inimigos em amigos. Foi isso que Jesus fez. Ele nos reconciliou com o Pai, sendo nós inimigos de Deus. A palavra é bem clara nisso, né? Então a ideia de reconciliação, e isso é transferido para nós. Então o propósito é, em primeiro lugar, ser instrumento de reconciliação entre o homem e Deus, porque a reconciliação, ela é o fim da separação de Deus e a humanidade. Havia uma separação e Jesus Cristo foi a ponte, com a cruz ele reconciliou. Então, reconciliar significa fazer as pazes, juntar novamente algo que estava separado, algo que estava na forma de inimizade. Então é reatar uma amizade, é harmonizar, é acolher, é agasalhar, é ter espaço no coração para pessoas. Evidentemente que a reconciliação com Deus é um processo do Espírito Santo, e a reconciliação entre nós também é um processo do Espírito Santo, mas Deus nos usa para isso. Então, a reconciliação pressupõe, a essência da reconciliação pressupõe o perdão. Eu creio que de tudo aquilo que nos é proposto a fazer, talvez seja a tarefa mais difícil, né? Porque perdoar, a gente sabe que é uma decisão, e realmente nem sempre é fácil a gente perdoar. Nós temos, assim, quase todas as noites, um tempo em que nós dois ficamos conversando um monte de coisa, e a gente aproveita a recordar
um pouco coisas do passado, né? O ano que vem nós já vamos fazer 50 anos de casado. Então isso é bom para ativar a memória, né? Nós estamos precisando estar lembrando coisas para ver se a gente fica ativo nesse processo aí de memória, né? E depois nós temos um tempo, ou lemos a palavra, ou cantamos um hino, ou um capítulo de um livro, alguma coisa assim, depois um tempo de oração. E nós, nesse tempo de oração, nós evidentemente oramos em primeiro lugar pelos nossos filhos, pela família, netos, né? E depois nós oramos pelos parentes, tios, a gente ainda tem bastante tios, primos, irmãos, cunhados, sobrinhos, e depois a gente ora por pessoas, mas a gente deixa assim como o Espírito Santo nos dirigir. Uma dificuldade que nós temos como cristãos é ficar em silêncio, às vezes, né? Na oração, aquela oração mais contemplativa, para ouvir o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas em João 14, 26, a palavra de Deus diz que Jesus diz, né, que Ele vai para o Pai e vai rogar ao Pai para que Ele envie um outro Consolador para que esteja conosco para sempre, que é o Espírito da verdade, falando do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Como é bom a gente aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Não é que a gente saiba, mas é algo que nós continuamos aprendendo, né? Paulo termina a segunda carta aos Coríntios dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. A gente até entende um pouco o que é o amor do Pai, o que é a graça do Senhor Jesus Cristo, mas eu me pergunto, a comunhão, essa parceria, essa cumplicidade com o Espírito Santo, eu entendo que nós como igreja temos muito para crescer nisso. E nesse momento que nós deixamos assim o Espírito Santo falar um pouco com a gente, ele nos leva a orar por reconciliação de pessoas. Tem vários nomes, a gente tem uma lista anotada, eu tenho uma lista anotada, e boa parte de pessoas que nós oramos, veja que interessante, se não trágico, problemas de separação grave entre mães e filhas. Nós temos vários casos, e parece que é a última coisa que poderia acontecer, e eu fico imaginando, né? Entre pai e filho até acho possível, mas entre mãe e filha, e a ênfase, tem vários nomes, tem sido isso, e casos assim muito graves. É questão de uns 20 dias atrás, eu recebi recado de uma professora, que às vezes ela vai dar palestra, eu peço para ela dar palestra na área profissional, e ela disse no telefone, com muito choro, com muito rogo, que uma filha dela, que ela nem falava da filha, eu quando conversava com ela, orava por ela, oro ainda, né? Ela falava do filho, mas não falava da filha. Aliás, nem sabia que ela tem uma filha de 42 anos, que se jogou do 28º andar e suicidou. Isso há 20 dias atrás. Agora você imagina como vão ser os dias dessa mãe daqui para frente. Não há mais oportunidade. A reconciliação, se nós cremos que Jesus está voltando, e mesmo que a gente não crê, eu entendo que é o passo mais importante para nós nesses dias. Não só olhando para nós, para as nossas necessidades, mas de outras pessoas. Por isso ele chama nós somos esses embaixadores, esses ministros de reconciliação.
Então, a gente tenta fazer isso através da oração, e quando Deus nos propicia, quando Deus mostra para você de pessoas que estão divididas, sejam cristãos ou não, Ele está mostrando para você que você é ministro da reconciliação, que você tem que dar passos. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida. Nós temos um filho, filhos, né, na fé, e eles moraram durante um bom tempo nos Estados Unidos. A gente sempre ia visitá-los, né? Ele é filho de brasileiro, mas passou até a juventude dele, serviu o exército nos Estados Unidos, e eu estava até lembrando aí com o Arnaldo no carro, um contato aí que nós tivemos praticamente há 30 anos atrás, em que ele estava rompido com a família, com a irmã dele, com os sobrinhos. Ele só tem essa irmã e 2 sobrinhos, né? E eles não se entendiam, brigavam muito, ao ponto deles terem uma herança em São Paulo e entrar na justiça um contra o outro, coisas assim muito tristes. E nós oramos quase todas as noites por essa causa, porque eles são filhos na fé, e também nós conversamos com ele, né? Ele é um adorador, ele levanta todos os dias às 3:30 da manhã para adorar Deus, e ao mesmo tempo está numa situação, ou estava, depois eu vou falar a boa notícia, está numa situação em que impede, no meu ponto de vista, a eternidade com Deus. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então Jesus disse: se você não perdoar, tampouco o vosso Pai que está nos céus perdoará. Então o perdão de Deus fica inválido quando eu não perdoo. Isso está em Mateus 18 também, dizendo que aquele homem que foi perdoado e não perdoou, o que aconteceu com ele? Foi tirado o perdão da dívida que ele tinha. Mas agora, entrando no avião, então ontem, eu recebi um recado da esposa dele. Falou: olha, suas orações tiveram bom êxito. Ele ligou para a irmã, conseguiu falar depois de 30 anos, com amor, liberando perdão, havendo paz. Então isso é fruto das orações. Isso é papel dos ministros de reconciliação, e todos nós somos ministros de reconciliação. Tem casos que parece que nunca a gente vai conseguir, que nunca vai dar certo. E eu poderia dizer alguns casos aqui, não vou entrar nesse mérito, mas nós persistimos. Essa é a nossa oração, e quando nós temos acesso, nós mandamos cartinha. Tem casos que nós mandamos carta, porque são pessoas que não vai ver o e-mail, porque sabe que a gente vai estar falando sobre isso, recados. Isso faz parte, esse é o ministério da reconciliação. E nós tivemos assim alguns exemplos importantes nas nossas vidas, e um deles, nós tivemos a oportunidade de, há um pouco mais de 10 anos, lá em Jundiaí, e o Arnaldo fez parte, o Arnaldo e a Marília fizeram parte conosco nesse processo, de a gente reunir 4 comunidades diferentes. E porque Deus nos levou a nos unir com se tornar uma comunidade só, houve praticamente uma fusão, porque Deus nos levou, Ele queria ensinar coisas muito relevantes para a gente nesse processo. Mas isso era impossível de acontecer, porque
dois pastores, já um falecido e outro ainda vivo, que alguns aqui até conhecem, não vou dizer o nome, mas eles tiveram na cidade de Jundiaí uma tentativa de unidade, e essa tentativa não deu certo, e eles acabaram ficando inimigos. A igreja se dividiu, muitas pessoas machucadas. Quando acontece isso, eu digo que a gente sangra o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unido, nós somos membros ligados uns aos outros, né? Quando há esse rompimento, é algo que dói muito no coração de Deus. E às vezes eu levantava de madrugada também, e Deus me colocava assim a imagem desse homem. E um americano que veio com os filhos para o Brasil em função de missões, do evangelho, né, já idoso, e aquela mágoa, aquela tristeza. E eu sei que Deus foi propiciando que num certo momento a gente conseguiu trazer na nossa casa esses dois pastores e todos os pastores que estavam juntos nos dois lados, e houve assim, depois de pelo menos 3 reuniões, uma reconciliação. E essa reconciliação foi como se saísse uma nuvem preta que estava sobre a cidade de Jundiaí. A gente viu isso, a gente percebia isso, e começou a mudar o clima espiritual da cidade, a atmosfera espiritual da cidade. E foi exatamente essa reconciliação que houve portas abertas para que a gente unisse 4 comunidades diferentes. O Cristiano conhece, a Dagmar conhece bastante essa história também do que aconteceu lá com a gente. Então, isso significa reconciliação. É um trabalho que Deus nos dá para fazer. E assim, para concluir, eu gostaria assim, concluir a minha parte, depois passar para a Márcia, dizer que se tem uma coisa que eu acho que nós passamos boa, também temos coisas que não foram boas para os nossos filhos, foi esse espírito de perdão, de perdoar. Desde pequenininho a gente trabalhava com eles, porque é comum, pequenos, estarem brigando, né? A gente trabalhava, cantava até uma musiquinha, depois se você lembrar, você canta a musiquinha, depois ela canta a musiquinha, eles começavam a brigar, a gente cantava a musiquinha, canta um pouquinho aí. Amor, 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 ser cristão é ter amor, ama o próximo como Deus te ama, Deus é amor. As crianças brigavam, a gente fazia eles cantarem essa música até que tinha o perdão. Então a gente estava lembrando, vindo para cá, que uma das coisas que eu mais me alegro, a minha esposa também, a gente dá graças a Deus todos os dias, a unidade que existe entre meus 4 filhos. Realmente nunca houve uma rachadura, nunca houve um rompimento entre eles, e realmente a gente comparando, e nós estávamos pensando até um pouco antes, eu tenho vários irmãos, a Márcia tem vários irmãos, quase toda a família, se não todas, existem rachaduras entre irmãos, primos, coisas assim, e significa que isso atrapalha muito a vida deles, são cristãos, e mesmo assim acontecem coisas. Então eu entendo que se alguma coisa que nós trouxemos de bem para eles, é exatamente isso, ver o amor,
a intensidade com que eles se amam. Eu fico impressionado como eles se ajudam e como eles estão em contatos, né? E evidentemente isso envolve as noras e todos os agregados, né? Realmente é algo que eu me sinto satisfeito. Teria mais coisas para falar, mas eu vou deixar para a Márcia agora dar uma continuidade. Eu acho que ela vai mostrar alguns casos práticos aí dessa reconciliação. Bom, fiz uma colinha aqui. Isso é hábito de quem não está muito acostumado, está falando na frente. Zé Carlos comentou que a gente sempre teve, né, o ministério junto, mas o meu começou com aula para as crianças, quando a gente começou o trabalho, e depois o louvor, né? Então sempre eu estava no louvor e não muita ministração da palavra. Mas o que eu queria assim compartilhar com vocês tem a ver com esse ministério de reconciliação, que é algo que pesa nas nossas vidas pelos últimos 12 anos, né? Nós tivemos uma experiência com Deus muito significativa e eu queria compartilhar com vocês. Tem muito a ver com o texto que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, eu vou ler para vocês a partir do versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Nós experimentamos alguma coisa assim e na nossa vida. A gente tem, como o Zé Carlos falou, fez 50 anos, né, 2021, do primeiro contato dele com Jesus. A nossa vida, logo que nós casamos, muito novinhos, né? Eu só que compartilho com a Melissa, eu casei com 18 também. Então, o pessoal dizia que o Zé Carlos ia acabar de me criar. A gente tem pouca diferença de idade. Mas era uma busca. Logo recém-casados, nós frequentávamos vários lugares, né? Dentro da Igreja Católica ainda. Era uma sede. E quando eu estava grávida da minha filha mais velha, nós tivemos uma experiência com um encontro de casais para Cristo, dentro da Igreja Católica. E a partir daí, nós saíamos para ser coordenadores de grupo caseiro. Era o jeito que quem saía desses encontros na Igreja Católica, depois para continuar, né, nos grupos. E a gente era bem novinho. Eu tinha 21 anos, era coordenadora junto com ele, com 5 anos mais que eu, de grupo caseiro. Todos os casais eram bem mais velhos que a gente. E a gente tinha uma sede de buscar a palavra para compartilhar com essas pessoas. Então, dentro da Igreja Católica, depois nós tivemos a experiência com a renovação carismática católica, né? E chegou um momento na nossa vida, com os filhos já, os 3 primeiros já nascidos, eu tenho um quarto que é temporão, nasceu 10 anos depois que o Arnaldo. A gente trabalhou bastante na Igreja Católica com ministração da palavra nos encontros. Encontros de noivos, que são muito comuns, a gente falava sobre paternidade responsável. O que a gente fazia? Levava os 3 filhos pequenos para ir lá e compartilhar com aqueles jovens casais que iam contrair o matrimônio, né? E depois, nas palestras dos encontros de casais, a gente falava sobre oração. Sempre pondo Jesus como centro. Mas chegou um momento que nós sentimos que o nosso tempo na Igreja Católica tinha terminado. A gente frequentava uma igreja evangélica e
fomos conversar com o responsável, né, o sacerdote lá do ministério. Ele entendeu perfeitamente, nós não saímos brigados, nem nos opondo àquelas pessoas, mas a gente sentia que o nosso tempo ali tinha terminado. E fomos para a igreja evangélica, logo, como é muito comum dentro das igrejas, vamos dizer, pentecostais, não as igrejas históricas. Zé Carlos não fez um seminário, apesar de que a gente foi depois junto fazer seminário na Palavra da Vida, lá em São Paulo, pela nossa sede de conhecimento da Palavra de Deus. Mas ele foi ungido diácono numa igreja pequena, depois presbítero, até que chegou ao pastor, né? Essa foi a caminhada. Mas nós sempre buscando essa sede de conhecer mais o Senhor e podemos transmitir isso para as pessoas que estavam sob a nossa responsabilidade. E isso, a gente agora olhando para trás, nós vemos o quanto isso foi importante, porque chegou um momento nas nossas vidas, e que eu volto para esse texto aqui de Marcos, nós éramos e somos pessoas convertidas, né? Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas a gente tinha uma trave nos nossos olhos. Nós estávamos como esse cego que estava enxergando certas coisas, homens como árvores, de uma maneira metafórica, vamos dizer. E foi um momento que Deus abriu os nossos olhos para esse ministério de reconciliação entre cristãos. Essa é a grande vergonha da igreja. Através dos séculos é que nós, que temos o mesmo Senhor e Salvador, brigamos entre nós por pequenas diferenças e não olhamos a grande coisa que nós temos em comum, que é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, esse texto de Marcos fez toda a diferença. 2009 foi esse toque, nós chamamos, tem até um livro que a gente escreveu junto, é o segundo toque. Foi o segundo toque de Deus nas nossas vidas, para essa missão que Ele tinha para nós, desse ministério de reconciliação entre cristãos. E a gente tem trabalhado desde então com católicos romanos, e mais recentemente, de 3 anos para cá, com judeus messiânicos. Tudo isso em busca daquele novo homem que a palavra de Deus nos ensina. Quem é esse novo homem? Seriam os judeus e as nações, nós, gentios, né? A gente tem um débito enquanto cristãos, que nós não estamos cumprindo a nossa missão, que é de criar ciúme no povo judeu. Porque nós recebemos esse judeu, Jesus, como nosso Senhor e Salvador, e os olhos deles foram fechados, porque precisaríamos chegar na plenitude nossa dos gentios, para depois que eles entenderem que o Messias já veio. Então, esse é o nosso trabalho desde 2009, né? Nós temos trabalhado com restauração e reconciliação. E quando a gente foi chamado para vir aqui, a princípio eu não vinha, tá? Tanto que a gente veio esquisito, com voos diferentes. Zé Carlos comprou passagem antes do que eu. E assim, acho que tem o que, Arnaldo? Uns 15, 20 dias atrás, eu estava um dia em casa sozinha e começou a me queimar. Na verdade, é culpa sua, porque você mandou lá o posterzinho, né? Legado, tal. Eu olhei e falei, caramba, tem foto minha e eu não vou. Ele pôs bem isso, e falou assim, olha aí, mãe. Vem, mãe. Eu falei, bom, eu vou olhar, abri lá o aplicativo da Azul. E o Zé Carlos tinha olhado antes, milhas estavam assim absurdo, 30 mil, 35 mil pontos, até 50 mil pontos, dependendo do dia, cada trecho para vir de Campinas para Caxias. E nesse dia que eu estava lá sozinha, eu falei, eu vou abrir, se tiver tem pouco ponto, é porque é para eu ir.
E eu abri, vocês não acreditam, era 8.100 e poucos pontos a vinda na sexta-feira, ontem, dia 19, e a volta, nossa segunda-feira, 25 mil. Falei, Senhor, eu já entendi, é para eu ir, né? E aí eu mandei um recado, Zé Carlos não estava em casa, eu falei, olha, eu consegui isso, e mais interessante, eu podia deixar reservado até o final de semana, acho que isso era uma sexta-feira, até o domingo eu tinha para decidir. Aí ele falou, fecha, porque você não vai encontrar coisa melhor. E eu acabei fechando, e estou aqui, né? Mas, para compartilhar com vocês. Mas, o que queima no meu coração nessa noite, estar aqui com esse tema de legado, é para falar para vocês sobre esta igreja. O Be One. Toda vez que eu falo esse nome, não é um convite para você ser um, é uma ordenança. Seja. Isso é um imperativo no inglês. Be one. Seja um, ou sejam um. E da última vez que eu vim aqui na inauguração desse espaço, eu vi assim, alguns de vocês, principalmente o André, compartilhar do chamado que vocês têm para ser uma luz nessa cidade de Caxias. E isso fala muito profundamente ao meu coração. Se desde 2009 a gente tem esse peso, nós recebemos esse toque de Jesus para enxergar quão importante na igreja dos nossos dias nós sermos ministros da reconciliação. Reconciliação dentro das nossas famílias. Quantos aqui podem ter experimentado, ter divisão com outros da família que são cristãos como vocês, mas porque não frequentam o mesmo local, tem divisão? A gente conhece muitos casos, eu não sei se tem algum aqui, mas isso é vergonha para o corpo de Cristo. E é com esse peso no coração que eu venho aqui nessa noite falar para vocês do chamado que Deus tem para vocês. Chamado e ordenança. Sejam um. Be one. Que vocês possam ser luz para outros irmãos que ainda estão nas trevas, que ainda não enxergaram que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai, mas nos reconciliar uns com os outros. Amém? Então, eu queria deixar esse aviso e o meu legado, porque isso queima no meu coração nesses dias. É uma tarefa super difícil. Entre nós cristãos, falar, você anda com católicos? Eu ando com católicos e aprendo muito com eles. Eles me fazem ser uma filha de Deus melhor. Quando a gente se encontra, é com alegria. Fazia muito tempo da pandemia, a gente não podia, nossas reuniões eram online. Faz o quê? 15 dias, né? Sábado, está fazendo. Que nós nos reencontramos depois de todo esse tempo. São irmãos do Rio de Janeiro, irmãos de São Paulo, e assim, é muito bom a gente estar junto, e orarmos juntos, e louvarmos a Jesus juntos. A gente tem diferença, nós sabemos. Coisas que eles praticam que eu não acredito e não pratico. Mas quando a gente se junta para louvar Jesus junto, o céu vem para a terra. E eu já experimentei isso em reuniões, da gente sentir. Eu não tive uma visão, mas era um sentimento. Era como o pai com as crianças no playground. Todos brincando naqueles brinquedos, e Deus, o Pai, olhando, os meus filhos estão ali, e brincando uns com os outros. Era uma coisa, uma alegria. Essas reuniões interdenominacionais, vamos dizer, é espaço de cura, não só cura física, mas cura espiritual também, de feridas. A gente estava comentando, vindo para cá, que bom saber que a geração dos meus filhos é uma geração curada. Quando eu fui nesse encontro,
que eu fiz? Chamei vocês, né? Vem e vê. Que é muito fácil falar, você pode imaginar, mas não é como você estar no meio e sentir essa comunhão. Você é contagiado. E o Zé Carlos teve uma experiência com um pastor conhecido nosso, que às vezes questionava, tal, mas que negócio é esse? Como esse pessoal não se toca que eles têm uma conduta, uma prática esquisita, vamos dizer assim? A gente dizia, não sei, mas quando a gente está junto, nós nos unimos pelas coisas que nós temos em comum, não as coisas que a gente tem diferente. E por conta dele ter que trazer uma palavra, ele convidou esse irmão para ir junto. Ganhamos ele para nossa causa, o Adiel. Ele foi com o Zé Carlos lá, voltou encantado. E assim, o que ele tem feito nas orações? Senhor, não deixa o meu irmão aqui esmorecer. Deixa ele firme, porque isso é de Deus, está no coração de Deus. O coração do nosso Deus sangra pela divisão dos filhos, né? Então isso é o chamado nosso desses dias. E eu queria deixar esse legado aqui. E o desafio para vocês cumprirem aquilo para o que vocês foram chamados. Sejam um. Em nome de Jesus. Eu, quando estava conversando sobre o que eu podia falar, compartilhar com vocês, o Carlos falou, a gente podia cantar aquela música. É você que vai tocar? É uma música antiga que chama Unidade e Diversidade, que é o campo que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na unidade, na diversidade. Nós não somos todos iguais. Não fazemos as mesmas coisas, mas temos muita coisa em comum. E a gente então fica feliz em compartilhar essas coisas em comum. Vamos lá, vamos ver se eu, com a ajuda das minhas queridas aí, vamos lá. É uma música antiga do Guilherme Kerr Neto, que fala dos primeiros cristãos. E essa é a evangelização do final dos tempos. Nós precisamos voltar às nossas raízes. O mundo só vai crer quando nós formos um. Porque isso é vergonha para o corpo de Cristo, nós estarmos separados. simpatia.
de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Que o pessoal de Caxias possa sentir isso. Que vocês cresçam na simpatia do povo dessa cidade. E que vocês sejam o povo de Deus, o sal e luz para todos as pessoas que vivem aqui e na região. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Feche um pouquinho os teus olhos. Sentimos assim uma graça de Deus nesta palavra. A gente sabe que unidade não é tarefa fácil. Não é uma obra de homens, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Mas sabe, queridos, quando a gente é lembrado, como fomos lembrados, que nós temos uma identidade de povo de Deus, uma identidade de sermos dispenseiros de um amor, de uma graça que é incondicional, e às vezes ficamos presos a tantas picuinhas, a diferenças. Tantas vezes tomamos ofensa do que os outros fazem, falam, ou não fazem e não falam. Será que como povo de Deus a gente pode olhar para Jesus nessa noite? Será que dele a gente pode encontrar força para perdoar as ofensas dos nossos irmãos, os excessos, as faltas, e sermos de fato povo de Deus nessa cidade, unido? Enquanto meus pais falavam, eu sentia como que o Espírito Santo confirmando que Ele daria para nós criatividade. Olha só, queridos, criatividade para trabalhar a unidade na cidade, estratégia, mas sobretudo amor, um coração amoroso, um coração misericordioso. E Deus me falava sobre a música. Deus me falava sobre músicos nesta casa. E eu queria lançar esse desafio aqui nessa noite, montarmos uma orquestra sinfônica das igrejas nessa cidade, de muitos músicos tocando junto. Eu quero lançar esse desafio aqui em nome de Jesus, que a música vai ser um ponto de unidade nessa cidade, e que Deus já está levantando músicos em diferentes denominações e congregações, mas vamos louvar o Senhor juntos. Enquanto minha mãe falava sobre esse momento em que nós esquecemos as nossas diferenças para focar naquilo que nós temos em comum, que é muito maior, que é muito mais importante, que é Jesus Cristo. Sentimos que algo vai ser liberado da parte do Senhor, quando o povo de Deus se unir para adorar. Mas antes da gente encerrar esse tempo, eu queria pedir que meu pai e minha mãe fizessem uma oração sobre nós. Esse foi um chamamento que eles receberam da parte do Senhor, é um legado da vida deles. Eu sei que eles têm pagado um preço por essa posição que eles têm tomado, mas eu queria convidar você a abrir teu coração nessa noite para receber essa porção, essa herança, esse legado, essa graça de Deus que eles têm recebido da parte do Senhor. Vou pedir para você ficar em pé no teu lugar. E você pode abrir os teus braços, né? Como que recebendo assim uma graça do Senhor, uma bênção do Senhor. Eu vou deixar vocês na liberdade, quem quiser orar, tá bom? Abençoando a igreja nesse sentido, para junto com vocês, a partir de agora, carregarmos também esse legado, em nome de Jesus. Eu
queria ser um pouquinho mais ousada. Eu sei que isso é uma área muito complexa, mas se você sentiu no seu coração, é você e Deus, que você tem esse chamado, isso é para a igreja como um todo, mas estamos nos primeiros passos. Então aqueles que vão abraçar essa causa vão pagar um preço maior, mas para chegar nesse fim glorioso de um corpo só de Cristo, né? Mas se você sentiu queimar no seu coração, eu queria orar especificamente com você e te enviar, tá? Como um dia nós fomos enviados. Se não, a gente vai orar na igreja como um todo, mas eu tinha sentido isso desde o começo e fiquei meio assim, vou chamar, não vou, mas se Deus está dando essa oportunidade, eu acho que é importante. É você diante do Senhor, que Ele vai te capacitar para esse chamado, porque não é fácil, mas a alegria quando a gente está junto com os irmãos é algo que compensa, né? Toda a luta, a falta de entendimento das pessoas, dos nossos irmãos dentro da nossa própria comunidade. Não vou dizer para vocês que é fácil, não é, mas a gente tem certeza que essa é a vontade do coração de Deus, para esses dias principalmente. Nós estamos no tempo da plenitude das nações, dos gentios. E Jesus está às portas. Eu vi outro dia dizendo uma pessoa que ele já saiu de lá, ele já está a caminho, né? A gente não sabe, a gente está vendo os sinais acontecerem, mas a igreja vai precisar ser uma, para que Jesus volte. E não só uma entre os cristãos, uma com os judeus que já reconhecem que o Messias veio. Esse é o novo homem que a Bíblia fala, né? Então amém. Amém. Eu gostaria assim de pedir que a Melissa e a Marília também estivessem aqui para estar abençoando as nossas vidas. Oh Deus, ontem nós oramos por cura física, hoje nós estamos orando por cura de alma. Todos nós precisamos de cura, e eu creio que esse desafio que Deus tem colocado aqui nessa igreja é para trazer cura para a região, como foi dito, para o Brasil, mas para trazer cura para gerações, trazer cura para as famílias. Eu vejo que é uma missão que Deus tem dado para vocês. Vocês são privilegiados por esse chamado, que é um chamado para final dos tempos, para a igreja do final dos tempos. Deus tem esse propósito para a vida de vocês. Ó Pai que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem levantado um rebanho, tem levantado homens, mulheres, tem levantado líderes aqui para levar à frente esse rebanho, nessa missão tão linda, porque na tua oração, Jesus, tu clamaste ao Pai, Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que eu fui enviado. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo vai crer que Jesus foi enviado quando nós formos um, nós cremos que o Senhor tem dado esse propósito, um propósito profético para essa igreja, e nós abençoamos cada ovelha desse rebanho, Senhor, cada líder que o Senhor tem levantado aqui, cada pastor, esse presbitério, esse ministério, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos transferir para eles, Senhor, ó Deus, isso que foi lido, esse segundo toque, o Senhor tocou a segunda vez naquele cego que já tinha visão, porque no primeiro toque ele já via vidas como árvores andando, mas no segundo toque ele viu como homens perfeitos, como vidas que precisavam, vidas carentes. Que o Senhor esteja agora dando o segundo toque para todos nós aqui, Senhor,
para que nós possamos cumprir esse teu propósito, junto com o Espírito Santo. A obra é dele, mas ele nos levanta como instrumento, e tem levantado essa igreja, e nós abençoamos essa igreja agora, abençoamos cada vida, Senhor, e enviamos para esse propósito que o Senhor tem para a tua igreja no final dos tempos, para sermos um, como está escrito na tua palavra, Senhor. Nós abençoamos e profetizamos, nós vamos ver muitos frutos. Eu profetizo muitos frutos, eu profetizo que essa igreja vai atravessar fronteiras, atravessar estados, atravessar países, com esse propósito que o Senhor tem levantado. Em nome de Jesus, nós abençoamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Que a bênção esteja sobre cada vida aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia. Queridos, que precioso ouvir uma palavra como essa, reconciliação. E de fato o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, e a nossa oração é que Deus nos continue dando graça, e que possamos exercer esse ministério segundo o coração de Deus. Obrigado, pastora Márcia, pastor Marion, por esse legado, essa contribuição nessa casa, nessa igreja. Somos gratos pela existência de vocês, e são bênção em nossas vidas. Vocês escreveram um livro, né? O Segundo Toque. Eu não sei se tem no store o livro Segundo Toque, né? Não sei se tem, né? Mas nós vamos estar adquirindo para colocar à disposição, né? Para que as pessoas possam estar tendo acesso. Tem na Amazon. Ok. Amém. Aleluia. Queridos, nós teremos um pequeno intervalo agora. Logo após nós teremos a segunda sessão. Então nós temos lá o confé, chocolate quente,